Aleluias. Hoje é noite de celebração. Nós estamos celebrando o triunfo da nova aliança. Aleluias. Por isso, e é esta a razão que nos dá a possibilidade de estarmos aqui juntos nesta noite, nesta fé, a fé que está espalhada em todos os continentes, esta fé que os nossos irmãos estão vivendo na África, Ásia, Oriente Médio, Oriente Próximo, Europa, Estados Unidos, né? Toda a América Latina, Canadá, mesmo no gelo, aquelas regiões geladas, regiões nórdicas, está lá a Igreja de Jesus se espalhando pela terra. Um dos grandes sinais da volta de Jesus é a pregação do Evangelho no mundo todo. Junto a isso, a perseguição. Então, nós temos que glorificar porque já está em todos os continentes, em todas as regiões. Poucas línguas estão faltando para a pregação do Evangelho. Há uns 4 anos atrás, um homem de Deus na África, ele criou um aplicativo que traduz qualquer língua para a palavra de Deus corrente da região. Óbvio que isso não teve repercussão, a imprensa não vai falar disso, né? Faz parte do mundo e o mundo persegue a igreja. A grande tendência que nós temos hoje para confirmar a pregação do Evangelho é a perseguição da igreja bíblica e militante. Deixa eu corrigir isso aqui. Não estou falando de igreja em termos religiosos, em termos convencionais, em termos locais, mas a igreja bíblica e militante. Isso é muito diferente. Ah, o senhor está inventando isso? Não, eu leio a Bíblia. Está lá em Filipenses 1, versículo 27, a razão de ser da igreja bíblica e militante, combatendo pela causa do Evangelho. Hoje à tarde eu, dando uma olhada no Facebook, fiquei muito triste, porque eu vi um pastor muito amado, muito querido, já se colocando como candidato a vereador dessa política que vem aí. E eu fiquei muito triste, porque são muitos rebanhos que estão por aí sofrendo, porque seus pastores estão deixando o rebanho para ir cuidar de outros negócios que não são negócios do Pai, é negócios dos homens, é negócio da sociedade. Uma vez que você que está me ouvindo aí, uma vez que você foi chamado para cuidar das ovelhas do Senhor, faça isso, porque o Senhor, Ele te cobrará. Você entende o que eu digo? Ele te cobrará. Não coloque outro no lugar que Deus chamou você, te ungiu, te deu dons para cuidar do rebanho e não para cuidar de política. Cuidado! É um grande desafio para a igreja de Jesus hoje ser bem pastoreada, ser bem cuidada, com homens que tenham tempo para estudar a palavra, examinar as escrituras e não ficar brigando com ideologias políticas. E essa é a razão da perseguição da igreja hoje. Aqui no Brasil, talvez você diga, você está falando demais aí, aqui no Brasil não tem perseguição. Tem sim, é uma perseguição velada, é uma perseguição cultural, é uma perseguição ideológica. Está aí a perseguição, já está na Colômbia. Colômbia, da onde saiu o G12, hoje está vivendo uma grande perseguição. Nossos missionários e suas famílias estão sofrendo em Colômbia, que é vizinho nosso em termos regionais. Colômbia, Cuba. Ah, Cuba é comunista, mas Colômbia não é comunista. Aprenda isto. Não é questão da ideologia que vai perseguir a igreja, mas é porque Jesus disse que isso ia acontecer. E eu quero encerrar esta fala lembrando o seguinte: a democracia que tantos nós cultuamos, né? É esta democracia que vai perseguir a igreja. Lá em Brasília
tem tramitado assim, nas sombras, nas penumbras, muitos artigos, muitas leis para dificultar o trabalho da igreja. E que Deus nos livre, né? Que Deus nos livre e que de uma maneira muito, digamos assim, contraditória, o ministro do STF, Toffoli, que é o presidente do STF por enquanto, ele tomou uma medida que é muito interessante, de cair, correr atrás daqueles líderes que usam a sua igreja como um curral político. Eu digo, isso vai ser bom, porque aí vai levantar verdadeiros pastores preocupados com as ovelhas e não fazer carreira política. É uma medida muito interessante mesmo. Aí quando você lê Novo Testamento, comportamento de Jesus, de Paulo, Pedro, João, Tiago, da igreja, você não vê essa mistura. Você não vê isso. Por isso que foi uma igreja tão vitoriosa que em 30 anos encheu a Europa, encheu a Ásia e o norte da África com o evangelho. Por quê? Porque era uma igreja bíblica e militante. Não se misturava com negócios desta vida. Como o Espírito Santo disse para Paulo, 2 Timóteo, e ele escreve para Timóteo, chegou até nós, capítulo 2 de 2 Timóteo, que o soldado que milita, ele não se embaraça com os negócios desta vida. Por quê? Porque ele tem um alvo soberano, um alvo muito maior do que tudo isso que esse mundo pode dar. Então, nesta noite, celebre com alegria o triunfo da nova aliança e não se permita misturar com as ideias deste mundo, porque em breve a igreja será arrebatada e tudo isso que tem aí vai ficar por aí. Tudo isso, toda essa glória do mundo, toda essa beleza do mundo, suas riquezas, seus aplausos, sua fama, suas conquistas, tudo vai ficar por aí. Mas a igreja, ela vai subir maravilhosamente. O povo barulhento, não haverá mais barulho daquele povo barulhento. Não haverá mais tristeza para a igreja. Não vamos mais chorar. Não vamos mais ficar vivendo neste mundo e vendo essas atrocidades, essas nojeiras, essas coisas que a cada dia que passa pior. Essa semana uma amiga minha mandou uma mensagem chorando de um artigo que ela recebeu, que descobriram no Brasil uma rede de pedofilia que exige bebês no máximo até 1 ano de idade. E ela chorou muito e eu disse, por favor, fique por aí, não me mande as imagens. Não faça isso. Eu vou estar orando, estou triste também, mas é a natureza desse mundo. Vocês compreendem isso? Vocês percebem a riqueza da igreja? Você percebe como é que a igreja é tão importante para que esse mundo não apodreça de vez? Por que esse mundo não apodreceu de vez já? Tem tudo para estar podre. Mas por que já não apodreceu? Porque você é o sal da terra. Você, igreja, é o sal da terra. E o sal, ele é conservador. Ele evita o apodrecimento. O sal, ele é bactericida, ele limpa as feridas. O sal, ele é cicatrizante, ele fecha as feridas. É a igreja neste mundo ainda, porque estamos caminhando a passos largos para viver e para virar uma tremenda Sodoma e Gomorra. E que Deus nos livre, né? Que Deus nos livre e não caiamos no mesmo erro de Cafarnaum. Cafarnaum tinha Jesus lá presente, realizando milagres, realizando conferências. O seu quartel-general das missões missionárias estavam lá em Cafarnaum. Jesus andava pelas ruas de Cafarnaum. Cafarnaum não ligou para a palavra do Senhor. Quando o Senhor Jesus pregou uma palavra na sinagoga de Cafarnaum, de compromisso, responsabilidade, foi todo mundo embora, porque duro era aquele sermão. Ninguém queria ouvir esta palavra.
E os discípulos chegam preocupados: Senhor, a igreja está indo embora, Senhor. Contextualizando, né? Está todo mundo indo da igreja, indo embora. E agora? E Jesus não deixa barato. Eu amo Jesus. Ele não faz atalho. Ele não deixa barato. Ele diz: e vocês? Não querem ir também, não? Isso é tremendo, né? Jesus é lindo demais. Vocês também não querem, não? É junto com eles, não? E Pedro, aquela palavra arrebatadora de Pedro, né? Para onde iremos nós? Para onde iremos nós? Você sabe algum lugar para onde ir? Fora de Jesus? Você conhece um lugar melhor para você ir fora de Jesus? Se você sabe este lugar, me ajuda a minha ignorância, porque eu quero conhecer. Se houver este lugar, para onde iremos nós? Só tu tens as palavras de vida eterna. Deixa eu lembrar, mais uma vez, que eu tomei um toco do Facebook, porque compartilhei esse versículo. Facebook me deu um toco e eu me senti o cara. Eu me senti como se estivesse em Atos, capítulo 5, 6. Me deu um toco e disse: olha, não pode compartilhar esta palavra porque viola as normas da nossa comunidade. Só esse versículozinho. Para onde iremos nós? Só tu tens as palavras de vida eterna. Entende? Percebe como é que a perseguição ela é velada? Como ela é cultural, mas não afrouxe, não se intimide, continue pregando o Evangelho. Diga graças a Deus. Por favor, coloque-se em pé no nome de Jesus. Eu sinto a falta de um relógio para poder nos regular, né? Nós pregadores, eu mesmo que falo muito, o pregador aqui fala muito, eu sinto falta de um relógio. Isso aqui, a gente quando está pregando que está com relógio de pulso, não liga muito para ele não. Por isso que é bom ter um no nosso rosto para a gente se orientar. Queridos, no nome de Jesus, vamos ver aqui Atos 17. Eu fiz apenas uma introdução. Atos 17, 24 a 28. 24 a 28 de Atos 17. Queremos falar sobre celebrando o autor da vida. O pastor deu uma sugestão domingo passado, muito linda, celebrando a vida. E eu fiquei pensando nisso, meditando nisso. Quando eu chego em casa, aquelas palavrinhas pulando na minha cabeça, aquelas letrinhas. Aí eu lembrei desse texto aqui, Atos 17, 24 a 28. 24 a 28, o texto é longo, nós vamos simplificar por causa do tempo. Por causa do tempo, nós vamos simplificar a leitura textual da palavra de Deus. Mas tem verdades aqui centrais que vai edificar a tua vida. Você que está aí em sua casa, você está no seu lar, sua família, chama seus amigos para a gente ficar aqui compartilhando, se expondo a palavra de Deus. Está assim escrito, Atos 17, 24 a 28. Paulo falando para os religiosos de Atenas: o Deus que fez o mundo e tudo o que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens, nem tampouco é servido por mão de homens, como que necessitando de alguma coisa, pois ele mesmo é quem dará a todos a vida e a respiração e todas as coisas, e de um só sangue, de um só, fez toda a geração dos homens, para habitar sobre toda a face da terra, determinando os tempos já dantes ordenados e os limites da sua habitação, para que buscassem ao Senhor, se porventura, tateando, o pudessem achar, ainda que não está longe de cada um de nós, porque nele vivemos e nos movemos e existimos, como também alguns dos vossos poetas disseram, pois somos também sua geração. Aleluia. Pai, é a tua palavra e ela já falou aos nossos corações.
Então me ajuda o meu povo que está aqui, Senhor, com uma porção generosa do Teu Espírito Santo para nos guiar em toda a verdade. E aquilo que for da carne, aquilo que for do homem, tira, Senhor, para que prevaleça tão somente a Tua palavra. Fala comigo, fala com o Teu povo, em nome de Jesus. Amém. Diga amém. Sente-se, por favor. Quando você diz amém, nos ajuda, porque amém é: eu concordo com isso que você está falando. Entendeu? Por isso que às vezes os pastores são meio enjoados, né? Diga amém. Fala amém, porque amém é: eu concordo com isso que você está falando. Isso aí que você está falando é digno de confiança na origem hebraica e na origem grega desta palavra amém. Queridos, a vida tem sua origem em Deus. Falando assim, parece muito simplista, não é? A gente dizer que a vida tem origem em Deus. Quando você olha para a teologia vai dizer isso. A teologia vai dizer que a vida tem origem em Deus. Apesar de ser simplista, é um artigo de fé. A vida tem origem em Deus. Quando nós olhamos para a biologia vai dizer que a vida é um complexo de fenômenos, é um complexo de fatores. Quando você lê um artigo de evolucionistas, quando você vê, por exemplo, Animal Planet, que eles têm uma visão evolucionista, você já vendo aqueles animais da savana africana, do gelo ártico, ali do fundo do mar, do Brasil, floresta amazônica, e eles vão falando de milhões de anos que era assim. Eles usam milhões e milhões de anos para poder justificar a casualidade dos elementos que foram se juntando para gerar vida. A bem da verdade, quando olhamos de perto, a evolução, ela apenas é um sopro de ideia daquilo que é vida. Eles até hoje não conseguem responder como foi gerado o olho. Seu olho é das coisas mais complexas da vida, é o olho. E Richard Dawkins, que é hoje o materialista, evolucionista mais famoso do mundo, ele diz assim: estamos trabalhando nisso. Mas já tem quase que 200 anos que eles vêm trabalhando e não conseguem definir como se originou e a complexidade só do olho. Agora imagina falar de uma célula. Essa menor partícula da vida que tem informação suficiente de uma enciclopédia da Barça, 30 volumes. Uma só, 30 volumes, aqueles 30 livros. Uma só. E nós temos bilhões de células no nosso corpo. Então, a biologia, em parte, ela acerta quando diz que a vida é uma complexidade de fenômenos. A filosofia, ela diz algo que é muito interessante. A filosofia fala que a vida é aquilo que vai nos dar sentido, é aquilo que nos dá significado, é aquilo que nos dá propósito. Eu digo, meu Deus, eles não estão longe. Os filósofos, eles não estão longe. A vida, ela é vida quando ela tem propósito, quando ela tem um sentido, quando ela tem um significado. Então, quando vocês olham os animalzinhos mais pequenininhos, mais insignificantes, você vai ver que ele tem um propósito. Você vai ver como é maravilhoso aquele animalzinho. Às vezes, quando eu entro no banheiro lá em casa, aí tem umas mariposinhas que elas devem ter metade de 1 centímetro. Metade de 1 centímetro, aquela coisinha pequenininha.
Aí ela fica na parede, porque é o lugar mais gelado da casa. Aí eu fico olhando para ela, aquelas asinhas, tal, bem desenhada, aquela aerodinâmica. Aí eu toco nela, ela sai voando rapidamente. E eu fico assim, maravilhado de ver uma criaturazinha tão pequenininha, mas tão complexa, tão bela no seu voar, na sua capacidade. Isto é vida. Agora, quando nós olhamos para a palavra de Deus, vamos ver aqui o que Jó vai dizer sobre essa questão da vida. Jó 33, eu acho que eu botei um marcador aqui. Botei. Jó 33, versículo 4. Jó 33, versículo 4. O Espírito de Deus me fez, e a inspiração do Todo-Poderoso me deu vida. Que interessante, a inspiração do Todo-Poderoso. A palavra inspiração, ela vem do grego theopneustos, que é uma ideia de soprar dentro. Sabe quando aquela criação objetiva de Gênesis 2, tem aquela criação espiritual, aquela criação divina de Gênesis 1, 26 a 28, da criatura humana, mas no capítulo 2 tem uma criação objetiva, como foi? Aí diz lá que do barro ele fez aquele boneco e soprou, inspirou, colocou dentro. Na Bíblia Nova Jerusalém, Edições Paulinas, diz assim, esse mesmo texto: foi o Espírito de Deus que me fez, e o sopro de Shaddai, quer dizer Todo-Poderoso, me anima. É o sopro de Shaddai. Shaddai, palavra hebraica para o poderoso, o todo-poderoso, o todo-suficiente. É ele que me anima. Significa animar, que vem do latim, quer dizer colocar em movimento. Adão era apenas um boneco feito do barro, era apenas uma criação, mas Deus soprou nele a vida, inspirou nele a vida, e ele passou a ter o quê? Passou a ter movimentos. Você já viu o desenho animado? Que eles criam aqueles milhares de desenhos, colocam numa máquina, e aquela máquina faz uma vibração. Há uma estrutura nessas máquinas, essas câmeras, né, que vai dando vida, e daqui a pouco você vê aqueles desenhos mais diversos se movimentando, falando como se fosse um ser humano natural. Por quê? Porque foi uma coisa criada que recebeu ânima, recebeu movimento. Então Deus cria o homem, Shaddai, na visão de Jó, esse homem sábio chamado Jó. A vida é a manifestação da força, do poder e da autoridade criadora da palavra do Senhor Deus. Pastor, soou um negócio muito estranho aí. O senhor falou criadora, é isso mesmo que eu disse. Porque há uma distinção. Quando você fala criar, é criar a partir de alguma coisa. Você pega a madeira, você constrói, você pega o plástico e faz algo. Entende? Criar é a partir de alguma coisa. Criar, nós criamos. Nós, seres humanos, criamos. Mas o Senhor Deus não. O Senhor Deus, ele é criador. Eu sei, é uma palavra arcaica, não se usa muito hoje isso, apenas na linguagem técnica. Mas Deus, ele não cria, ele é um criador. Ele faz a partir do nada. É a partir do nada que Deus cria. É a partir do nada que Deus dá sentido, significado, dá propósito. E você foi criado para isso. Você foi criado com um sentido. Você foi criado com um propósito. Você não vai morrer e vai acabar. Existe uma continuidade da sua vida, porque você é criado a partir da substância de Deus. Você é criado à imagem e semelhança de Deus. Então não é morrer e acabou, como diz os evolucionistas, como diz os materialistas, porque para eles a vida não tem propósito. Richard Dawkins hoje é um dos homens mais cultos do mundo. Discutir com ele é terrível, porque o cara tem uma cultura fantástica.
Mas quando chega nessa questão do propósito, ele fica travado, porque ele não crê, como os ateus e materialistas, que a vida tem um propósito. É como que a vida é apenas reunião de células, de água, de sangue, músculos, nervos, estrutura óssea, se movimenta, come, bebe, trabalha, se alegra, morre e acaba. É uma vida sem propósito. Isso aí é uma aliança de sobrevivência. Isso é animalesco. Os animais, eles nascem, vivem e morrem. Acabou. Porque eles não têm a inspiração do Todo-Poderoso, ainda que criado pelo Poderoso. Mas a criatura humana foi criada à imagem e semelhança do Altíssimo, do Shaddai. Foi criado para viver a vida de Deus. Vou repetir isso. Vocês estão me olhando assim? Eu não sei se vocês estão concordando ou discordando. Mas nós somos criados por Deus para viver a vida de Deus. Querido, você entende o que é isso? Você consegue alcançar isso? É por isso que dificilmente alguma coisa vai me abater. Porque eu sei que quando passar essa vida miserável, decadente desta terra, eu vou viver a vida de Deus. Nós viveremos a vida de Deus. Você entende isso? Você consegue alcançar isso, igreja? E quando você compreende isso dentro de você, pela direção do Espírito Santo, olha, dificilmente alguma coisa vai te abater. É muito difícil alguma coisa te abater. Então, por que a vida é uma manifestação do poder de Deus? Porque pela palavra, Ele disse, faça-se, e foi feito. Ele disse, Ele usou a palavra. Ele é soberano, Ele é Shaddai, Ele é todo poderoso. Ele disse, e se fez. O texto é longo, mas eu vou ler alguns versículos aqui, de Gênesis capítulo 1, Gênesis quer dizer das origens, Gênesis 1, versículo 11, e disse Deus, versículo 11 do capítulo 1 de Gênesis, e disse Deus, produza a terra erva verde, erva que dê semente, árvore frutífera, que dê fruto segundo a sua espécie, cuja semente está nela, sobre a terra, e assim foi. Primeiros seres viventes foram as árvores, foi a estrutura botânica. Veja como Deus é organizado. Veja como é que Deus prepara as coisas para a nossa alegria. Veja como é que Deus está cuidando de detalhes para a nossa alegria, para a nossa satisfação. Ele não cria primeiro o homem. Ele cria toda uma estrutura necessária para colocar sua criatura. Por isso que Tiago vai dizer, pelo Espírito Santo, capítulo 1, verso 18, que fomos criados como que primícias da sua criação. Eita! Somos primícias da criação de Deus. Por isso que devemos celebrar esse Deus. Por isso eu compreendo nossos irmãos africanos naquelas tendas, aquelas tendas de couro rasgada, chovendo em cima deles, aqueles bancos improvisados, instrumentos musicais improvisados, mas fazem um culto que é muito difícil encontrar um culto tão vibrante aqui no Ocidente como lá tem na África. E eles usam nada, eles usam lixo, eles usam lona rasgada, eles usam cacarecos, e desses cacarecos fazem instrumentos musicais para glorificar a Deus. Só de glorificação é 2-3 horas, só na glorificação, porque eles compreenderam a vida miserável que viviam longe do Deus Criador. A vida no tacanho, a vida debaixo do paganismo, do engano das trevas, do medo, da opressão. E agora tiveram liberdade de conhecer Jesus, o Cristo. Aí ficaram livres. E eles encontraram uma coisa que eles não sabiam o que era. É paz.
A paz que excede todo entendimento, aquela alegria, aquela coisa que é inconfessável, que você não entende bem o que é, mas está lá dentro. A paz do Senhor que excede todo entendimento. Eles encontraram. Muçulmanos hoje, olha, são milhares de muçulmanos se convertendo. Mas por quê? Porque eles conhecem a paz do Senhor, a alegria do Senhor, a sobriedade do Senhor, a glória da presença do Senhor. Não é mais aquele medo, não tem que se explodir, não tem que matar ninguém, não tem que matar a irmã, porque não está com outro cara, não quer ficar com o muçulmano, quer ficar com o cristão, tem que matar a irmã. Não, eles agora descobriram o quê? A paz. Eles descobriram a alegria. E eles começaram a ter um sentimento que aquele missionário americano que foi pego, ele estava na congregação dele, aí vinha um grupo daquele pessoal da pesada, Estado Islâmico, vinha um grupo pesado, e ele, por respeito, saiu da congregação e foi para a porta da congregação. Aquele homem brancão, grandão, aqueles cabelos ruivos, típico americano, lá daquelas regiões do sul dos Estados Unidos. Então está ele lá na porta, em respeito a eles. Aí eles olharam aquele cara brancão, sei o que, e o American, e pegaram ele, levaram ele, prenderam ele lá. Era estratégia de Deus. Prenderam ele num acampamento, te matar, não sei de quê. Aí quando foi mais horas lá, que estavam no acampamento lá, jantando lá, ele começou a cantar em árabe. Eles não sabiam que ele conhecia árabe. Começou a cantar em árabe, quão grande és tu, e foi declarando as grandezas de Jesus, foi exaltando Jesus, e eles foram largando as armas, foram largando tudo, foram cercando ele, aqueles olhos vibrando, aqueles olhos como crianças curiosas, e olhando para o missionário, ele cantando em árabe. Você sabe o que aconteceu, né? Meu Deus, eles começaram a se ajoelhar e a pedir a ele que falasse mais desse Deus, desse Senhor, desse Jesus. O Estado Islâmico ali perdeu a metade do acampamento, porque nunca mais eles foram o mesmo. É uma ação do Deus Criador que faz as coisas para a nossa alegria. 1:26 de Gênesis, Deus nos cria a sua imagem e semelhança. No capítulo 2, versículo 7 diz: e formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem foi feito alma vivente. Então é uma ação direta de Deus. Não veio do macaco, não veio do verme que dá na beira do rio Nilo, não veio das estrelas gregas, das galáxias gregas, não veio do acaso. Foi do acaso que foi se reunindo as células por milhões e milhões de anos e gerou a criatura humana. Não, é um fruto direto de uma ação de Deus. Agora veja que texto mais interessante. Deixa eu ver se eu anotei aqui. Salmo 66 dos Salmos, 66. Aqui, 66 dos Salmos, 8 e 9. Bendizei, povos, ao nosso Deus, e fazei ouvir a voz do seu louvor, ao que sustenta com vida a nossa alma, e não consente que sejam abalados os nossos pés. Então é um convite mundial, não é um convite para a cultura judaica. Esse salmo está escrito, não é para judeu, é para o mundo todo, é para todas as nações, é para a humanidade. É Ele que, além de nos dar vida, Ele nos sustenta. Interessante que, esse versículo 9 aqui: ao que sustenta com vida a nossa alma, e não consente que sejam abalados os nossos pés. Sustenta a nossa vida, a nossa alma, é a respiração. O hebraico é ruá, o vento, aquela coisa que sopra, aquela coisa poderosa, que aonde lá em Ezequiel 37, naqueles vales dos ossos secos, a partir do versículo 1, descreve aqueles ossos que o texto diz que estavam sequíssimos, mas o sopro da palavra,
da palavra do profeta e o sopro do Espírito do Senhor deu vida. Agora veja, o que é que Deus faz? Deus usa um homem para declarar a sua palavra e gerar vida nos ossos secos. Gente, isso é impressionante. É impressionante que o Deus Criador use um mero homem para declarar a criação. Recebam vida, sejam vivos, deixem de ser ossos secos. E eles começam a se mexer e começam a receber carne, nervos, toda a estrutura, e se levanta um exército para glorificar a Deus. É o Senhor Deus que faz isso. É uma coisa de Deus. Deixa eu dar uma corrida aqui agora. Atos 17. Aí Paulo está viajando nas suas campanhas missionárias e alguém leva ele para Atenas, o centro da cultura mundial naquela época. Atenas era o centro da cultura e era o centro da religião. Todos os deuses pensáveis da época, todos os deuses conhecidos da época estavam representados em Atenas. Diz os historiadores que eram cerca de 30 mil deuses. Todas as divindades do paganismo mundial estavam lá representadas em Atenas. Diz um historiador muito interessante que ele diz: em Atenas é mais fácil encontrar um Deus do que encontrar um homem. Entende isso? Sarcasmo. É mais fácil encontrar em Atenas um Deus do que um homem, porque era o centro dessa cultura. E Paulo chega lá e ele está falando lá com um grupo, e o povo do Areópago, que era o centro da cultura, do pensamento, das discussões, das novidades, numa colina lá no coração de Atenas: queremos te ouvir, achamos interessante. Aí leva ele. Aí Paulo vai. Paulo começa a falar de quem? De Jesus e Anástasis. Anástasis é a palavra grega para a ressurreição. Então, quando eles ouviram Paulo falando de Jesus e Anástasis, eles pensavam que eram dois deuses que eles não conheciam. Poxa, nós não conhecemos, não tem, porque eles estavam adorando o Deus o quê? Desconhecido, o Deus oculto lá. Por quê? Porque eles tinham medo de deixar de fora alguma divindade. Então, para não deixar nenhuma divindade de fora, eles fizeram um altar lá ao Deus desconhecido. Mas Paulo chega, não vai falar do Deus desconhecido, ele vai além e vai falar de Jesus e Anástasis. Nossa, esses deuses aí não conhecemos, Jesus e ressurreição. Aí Paulo começa a explicar. Aí quando Paulo explica: tu é um tagarela, tu é um mendigo que sai por aí catando comida e não tem opinião própria. Vamos te ouvir outra hora. Mas só que nessa palavra de Paulo, usado pelo Espírito Santo, muitos ali creram. Muita gente, muitos filósofos que estavam ali, muita gente da alta sociedade creram na palavra de Paulo. No versículo 24 o qual, falando de Deus, né? Paulo falando, 17 e 24 de Atos. O qual, tendo recebido tal... fala sério, hein? 24 de Atos 17. O Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens. Então Paulo chega para eles, apresenta Jesus, apresenta a ressurreição e fala do Deus que não depende da criação humana. Celebrar o autor da vida, da criação, é uma questão de fé. Então, o que Paulo está ensinando para aqueles filósofos, o que Paulo está ensinando naquela cena cultural de Atenas, é que crer no autor da vida é uma questão de fé. Não tem como discutir. Por quê? Porque a Bíblia, ela não tem a intenção nenhuma de fazer um tratado de quem é Deus. Você não vai encontrar isso na Bíblia. Um tratado, minúcias de quem é Deus, o que é a vida. Você não vai encontrar isso. Você vai encontrar a manifestação de Deus. Você vai encontrar a palavra de Deus. Você vai encontrar o que Deus faz, o que Deus fez, o que Deus fará. E o mais é matéria de fé.
Não tem como comprar isso na faculdade. Não tem como comprar isso nos livros. Pode ler os livros deste mundo, mas não vai ser suficiente se não tiver fé. Se não tiver fé. É isso que diz o Espírito Santo. E o escritor aos Hebreus registrou aqui, Hebreus 11. Hebreus 11, versículo 3. Pela fé, entendemos que os mundos, essa declaração no plural é interessante, né? O grego também traz esse plural. Pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Então, crer no autor da vida, celebrar o autor da vida, é matéria de fé. É uma questão de fé. Não é suficiente um sistema de crença, um ritual religioso, uma liturgia, uma cultura. Meu pai me ensinou assim. Não é suficiente. É uma fé, e é uma fé pessoal. Você precisa crer, porque Deus não vai fazer questão de trazer um tratado de quem é Ele para que você creia nele. Até porque nós não temos HD suficiente para compreender de fato quem é Deus na sua totalidade. Porque se pudéssemos definir Deus, Ele não é Deus. Eu vou repetir isso. Se pudéssemos definir Deus, então Ele não é Deus. Aquilo que é definido é limitado. É aquilo que se coloca no papel. Ele é infinito. Não podemos alcançar. Como Davi diz, olha, são pensamentos demais para mim. Aonde é que eu vou que tu não está? Como eu vou me esconder de ti? Tu que conheces os meus pecados até oculto. Ainda uma palavra não chegou à minha boca e tu já sabes. Então não é possível fazer um tratado de quem é Deus. Eu vi muitos seminaristas amigos meus na época do Betel chorando porque não sabia responder quem era Deus. E tinha uns professores lá que gostavam de fazer pegadinha. E eu colei logo com os professores e comecei a compreender a jogada deles. Então os caras choravam. Poxa, Carlos, eu vou tirar 0 nessa prova. Digo, por quê? Eu não sei colocar no papel quem é Deus. Filho, ninguém sabe, nem o professor. Conta da tua experiência. Sabe quem é Deus? É aquele que agiu na tua vida. Sabe qual é a maior pregação dessa terra? Não é a minha. Sabe qual é a maior pregação? É aquilo que o Senhor Deus fez na tua vida. Esta é a maior pregação. O maior conhecimento de Deus é suas experiências, é aquilo que Ele fez na tua vida. Filosofia, teologia, que são coisas interessantes, boas, mas elas não conseguem dizer quem é Deus. Não é possível, porque Ele é infinito. Ele é infinito. Aí Paulo vai dizer para eles, olha, é o Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens. Isso que vocês estão fazendo aí, isso aí é perda de tempo, porque o Deus que eu apresento, Ele não depende disso. Ele dispensa os sistemas de crença. Ele não precisa. Eita, isso agora vai ser complicado de falar. Deixa eu dizer uma coisa complicada, mas é necessária para você compreender a transcendência de Deus. Deus não precisa da nossa religião para ser Deus. Deus não precisa das nossas liturgias, dos nossos rituais, das nossas convenções. Ele não precisa disso. Ele continua sendo Deus, independente de tudo isso. Mas por que nós cantamos, louvamos, pregamos, estamos em igreja? Porque Ele, aprove a Ele nos receber por graça, por amor, por compaixão, por misericórdia, porque Ele é um Deus amoroso. Então Ele pega as suas criaturas, as mais pequenininhas, as mais insignificantes, e Ele a recebe. A mulher gritando, Jesus, 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 vem cá, Jesus. Não perturba ele não, deixa ele para lá. Ele
está muito ocupado, olha a multidão aí, todo mundo querendo apertar ele. Mas Jesus, ele está ligado nas pessoas mais desprezadas, mais desprezíveis, que você pensar, oh, que surpresa isso vai ser na eternidade. Deus está ligado nessa pessoa, Ele ama esta pessoa. Cuidado, não entre nessa neurose, nesses últimos dias de cancelamento, de difamação. Sai disso. Tu é crente, não entra nessa modinha de cancelamento, nessa modinha de difamar as pessoas, porque Deus está vendo e Ele ama esses mais miseráveis, esses mais estragados, este lixo da sociedade. Ele ama, porque Ele é o maior reciclador. Ele pega, Ele recicla e Ele transforma. Você entende isso? Você consegue compreender isso? Porque hoje é modinha cancelar as pessoas por causa de opinião, difamar as pessoas por causa de ideologia política. Você é crente? Você ama a Deus? Você ama a Jesus? Então faça como Jesus faz. Ele ama pessoas, Ele ama gente. Cuidado, muito cuidado nesta hora. No versículo 25, Paulo diz pelo Espírito Santo, Atos 17, nem tão pouco, nossa, a hora como vai, deixa eu correr aqui, ó. Meu Deus, me ajuda agora. Atos 17, 25. Nem tão pouco é servido por mãos de homens, como que necessitando de alguma coisa, pois Ele mesmo é quem dá a todos a vida e a respiração e todas as coisas. O Senhor Deus é transcendente. Ele não depende da criação para ser ou criar. Ele é transcendente, significa Ele está fora da criação. Ele criou, mas Ele está fora. Ele não depende da criação para ser Deus. Ele não precisa. O paganismo, ele usa essa lógica inversa. Eles cultuam a natureza, eles cultuam as estrelas, eles cultuam os astros, eles cultuam as florestas, os rios. Hoje de manhã um amigo meu que ele é maçom, advogado, homem de cultura, de conhecimento, e é religioso, de uma igreja batista aí me mandou um videozinho de café da manhã, tá? Aquele videozinho que a gente manda, tal, não sei o que. Eu olhando assim, no videozinho tinha um religioso e tinha um sertanejo falando da vida. Mas quando eu olhei, já, arranhou meu ouvido. Eu sabia que tinha notas dissonantes ali. Eu sabia que pelo diapasão do meu ouvido não estava passando. Eu digo, cara, tem uma coisa errada nisso aí, cara. Isso aí é panteísmo, cara. Isso é antropocentrismo. Eles só estão falando de homem. Eles estão falando de um Deus panteísta, de um Deus que está no rio, de um Deus que está no sorriso da criança, de um Deus que está no abrir da flor, no Deus que está na cachoeira, no Deus que está no sol ao meio-dia. Filho, isso é panteísmo, filho. Isso não tem nenhum fundamento no Deus da eternidade, no Shaddai. Isso é natureza. Isso é coisas criadas. Ele está fora disso. Ele criou, ele está fora. Mas por causa do seu amor, ele não abandonou a sua criação. Tem uma corrente teológica chamada deísmo. O deísmo diz que Deus criou tudo e depois saiu de férias e largou para tudo correr do seu jeito. Isso é deísmo. A bem da verdade não é isso. Deus criou, mas Ele continua, como diz aqui o Espírito Santo, sustentando, dando vida, dando respiração a todas as coisas. Agora veja o 26. E de um só sangue fez toda a geração dos homens, para habitar sobre toda a face da terra, determinando os tempos já dantes ordenados e os limites da sua criação. Então a criação, ela foi criada com propósitos. A coisa é tão séria nesse texto que vai dizer sobre as nações e obviamente as pessoas que fazem parte da
revelação. Por que eu sou brasileiro? Por que você é brasileiro, mora Rio de Janeiro, Duque de Caxias? Porque Deus assim estabeleceu que fosse. Por isso que você é brasileiro. Eu queria ser norte-americano, grandes coisas. Eu queria ser suíço, queria ser holandês. Aí eu lembro, da invasão da Holanda no Brasil, século 17. Como seria diferente a nossa história se os holandeses tivessem continuado no Brasil. Com certeza, a nossa história seria muito diferente. Fomos colonizados por portugueses. Os franceses tentaram, não deu certo. Expulsaram os franceses. Os holandeses tentaram, fizeram coisas lindas lá em Recife. Em Recife lá tem uma ponte de ferro, que é uma coisa mais linda, feita pela tecnologia, engenharia holandesa no século 17. Lá em Olinda tem umas fontes de água que ninguém sabe a origem. Foi os holandeses que criaram. Não importa sol, não importa chuva, ano após ano, jorrando água. A gente saía da praia, passava nas fontes, para tomar banho com aquela água gelada. Ninguém sabe de onde vem aquela água. Ficou o segredo guardado com os holandeses. Mas por que o Senhor Deus não permitiu que nem franceses colonizassem, nem holandeses? Porque Deus tinha um plano. Deus tinha um projeto de criar um povo, como dizia, o antropólogo Daci, aquele que era colega do Brizola, que criou os CIEPs, Daci Ribeiro? Não, Daci. Oi? É Ribeiro? Depois você descobre aí o sobrenome desse camarada. Mas ele dizia que ele é antropólogo, que ele já foi para a eternidade. Não sei como é que ele se arrumou lá com Deus, mas ele dizia que o brasileiro era um povo único na terra. E se você reparar direitinho, é um povo único, o povo brasileiro. Eita, povo tolerante! Como esse povo aguenta as coisas? Você sabe que os missionários americanos, muitos deles, quando querem ir para os países do Oriente Médio ou do Oriente Próximo, eles vêm no Brasil se aculturar. Muitos deles fazem isso, é uma estratégia nova. Eles vêm pegar o jeitinho brasileiro. Aquele jeitinho brasileiro de conversar, de se aproximar, fazer amizade, que o americano é distante, É aquele povo muito frio, é aquele núcleo fechado de gente ali que faz parte do círculo deles. Mas o brasileiro na fila do banco nunca te viu falar contigo. No mercado fala contigo. Andando na rua fala contigo. O brasileiro é essa gente. Foi isso que Deus propôs, que no futuro tivesse essa gente com propósito. Essa gente com propósito. Versículo 27 diz: para que buscassem ao Senhor, se porventura tateando o pudessem achar, ainda que não está longe de cada um de nós. Queridos, buscar ao Senhor, buscar a Deus, é o ato fundamental da nossa existência. Nós somos criados para buscar a Deus. Querido, você que me ouve aí, você foi criado para buscar a Deus, o teu Criador, o teu Senhor, aquele que te dá a respiração, aquele que te abre as portas. Você foi criado para o exaltar e o glorificar. Paulo diz que mesmo que tateando, por que Paulo está dizendo isso? Porque Deus é transcendente, não depende da criação, mas ele se torna imanente, participando da criação por um ato de amor, por um ato de graça. Deus decide se relacionar com a sua criação. Ele transcende a criação, ele não depende dela, mas num ato de amor, num ato de generosidade, de compaixão, de graça, Deus faz o quê? Ele permite ser achado. Paulo aqui fala algo tremendo. Para que buscassem ao Senhor, se porventura tateando o pudessem achar, ainda que não está longe de cada um de nós. Deus se auto-revela, Deus permite ser conhecido. O eterno El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso, El Elyon,
todo cheio de poder. Aquele que é eu sou, não tem nome. Deus não tem nome, porque nome define. Você tem um nome porque te define. Então Deus não tem nome. Ele é o quê? Diz para Faraó, porque milhares de deuses no Egito, cada um com o seu nome, e Faraó queria saber o nome de Deus. Diz para ele que eu sou te enviou. Ele é apenas isso. Ele é eu sou. É como Jesus se apresenta. Eu sou o quê? O caminho, a verdade e a vida. Eu sou a luz do mundo. Eu sou a ressurreição e a vida. Jesus é a mesma substância, a mesma essência do Deus eterno. É uma só pessoa em manifestação. Mas eles não se definem, mas eles tomaram uma decisão de se envolver conosco. Um ato de amor. É um ato de compaixão. Quando você vê as demais crenças e seitas religiosas, você vai ver que são divindades distantes dos seus devotos. Eu vou repetir isso. Há muitos sistemas de crença que as divindades, as criaturas, as imagens, são distantes do seu devoto. Ficam distantes. O panteão grego são deuses orgulhosos, carnais, promíscuos, ficam longe da sua criação. Mas o Deus eterno, Ele é santo, Ele é justo e Ele ama a sua criação. Qual a conclusão que chegamos nisso? Chegamos a uma conclusão aqui no versículo 28. Porque nele vivemos. Nele vivemos. Porque nele vivemos. Porque Ele se permitiu. Ele se permitiu. Vamos chegar à conclusão? Então, corpo diaconal, os ministros da ceia já podem se preparar. Porque nele vivemos e nos movemos e existimos. Percebe isso? Percebe a grandeza disso? Agora, gente, percebe um detalhe aqui. Estas palavras aqui, porque nele vivemos e nos movemos e existimos, é de um poeta do contexto do apóstolo Paulo. É um poeta que não é um cara da história judaica. É um poeta grego. É um poeta grego que Paulo viu assim, caramba, o que esse cara falou é interessante, é isso mesmo. E o Espírito Santo permitiu que Paulo tivesse escrito isso. Porque nele vivemos e nos movemos e existimos, como também alguns dos vossos poetas disseram, pois somos também sua geração. Outro poeta. Então Paulo está usando declarações de homens da cultura grega, do paganismo. E por que o Senhor Deus, Espírito Santo, permite isso? Porque são criaturas de Deus. São inteligentes, eles sabem o que estão dizendo. Então isso foi aproveitado para mostrar a grandeza da graça do nosso Deus. Ele não faz acepção de pessoas. Cuidado, Deus usa gente aí que você menos espera. Deus usou Ciro, o grande rei da Pérsia, né? Um zoroastrista, cultuador do fogo, gostava daquelas construções. Os zoroastros, né? Gostava dessas construções. Mas Deus usa esse homem, chama ele de ungido, para que ele tirasse do cativeiro o povo de Israel. Mas por que isso? Porque ele é Deus, ele é Senhor, e ele usa o que ele quer. Ele não vai me pedir licença para usar alguém. Não vai te pedir licença. Ele não vai perguntar para os batistas, para os presbiterianos, metodistas, congregacionais, assembleanos, o que ele tem que fazer. Ele não vai perguntar para uma assembleia de teólogos e filósofos o que ele tem que fazer. Ele simplesmente faz. Ele faz. Porque ele é Deus. Ele é Deus. É Ele quem dá a todos a respiração. Fomos criados para celebrar o autor da vida. É isso que Paulo está dizendo para esses atenienses, esses homens do saber. Fomos criados para celebrar o autor da vida. É isso. Se tem uma coisa boa para a gente fazer, é celebrar o autor da vida. Estava vendo o testemunho daquela atriz Reese Witherspoon, uma loirinha, né? Tem aquele filme Legalmente Loira.
que estigmatizaram as loiras nesse filme, né? A loirinha. Reese Witherspoon. E ela dizendo: olha, eu estou aguentando passar tudo isso porque eu creio em Deus. Não só no Deus que se fala, mas naquele Deus que vai me dar a vida eterna. Eu não estou preocupada com pandemia, não estou preocupada com isso, com aquilo, porque eu sei que tem um céu me esperando. Eu sei que tem um lugar glorioso que Jesus preparou para mim e para todos aqueles que creem. Eu digo: meu Pai, tem gente assim em Hollywood? Tem gente assim em Hollywood. Aquele cara da guerra, os Guardiões da Galáxia, que trabalhou também nos dinossauros também, Chris Pratt. Aquele cara dá testemunho lá em Hollywood. Denzel Washington, ele prega para os colegas dele. É gente que está lá naquele meio lá, e você olha, é tudo carnal, mas não se iluda. Deus usa quem Ele quer, como usou aqui esses filósofos. Agora, querido, preste atenção numa coisa. Deus nos permite celebrar a vida. Ele permite a gente celebrar a vida. Deixa eu ler para você aqui um texto. Atos 14, 16 e 17. Olha que texto maravilhoso da soberania, do agir do Senhor Deus. Atos 14, 16 e 17. Olha aqui, o qual nos tempos passados deixou andar todas as nações em seus próprios caminhos, e contudo não se deixou a si mesmo sem testemunho, beneficiando-vos lá do céu, dando-vos chuvas e tempos frutíferos, enchendo de mantimento e de alegria os nossos corações. E Deus permite você celebrar a vida. Deus permitiu as nações celebrar, fazer festa. Você já percebeu que o primeiro milagre de Jesus é numa festa? É num casamento? Você já percebeu que há um elemento ali que é profano, que Jesus consagra, que é o vinho? Acabou o vinho. Meu filho, não tem jeito, lá no Oriente acabou o vinho, acabou a festa. Jesus chega e pega as talhas, que era do ritual da purificação, manda encher de água, e ele coloca a mão ali, e ele dá graças ao Pai, e se transforma no melhor vinho. Por favor, não me venha com essa chorumela. Pastor Carlos, aquilo ali era suco de uva. Presta atenção, meu filho. Era vinho mesmo. Era vinho mesmo que Jesus fez. E ele fez, sabe o quê? Sauvignon, Cabernet, os melhores vinhos Jesus fez. E a festa não acabou. Jesus pega o profano e ele consagra o profano e devolve a alegria ao ser humano. Pastor Carlos, o senhor está nos ensinando para sair daqui e encher a cara? Não! Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo como é que Deus nos permite celebrar a vida. Querido, se você tem tempo com a sua família, nesses últimos dias, celebre. Num jeitinho, faz um feijãozinho a mais, faz uma carninha diferente. Pode ser a coisa mais simples, mas coloque celebração nisso. Coloque alegria nisso, porque o nosso Deus, Ele nos permite celebrar a vida. O Senhor Deus não enviou Jesus para roubar nossa alegria. Jesus não foi enviado para roubar nossas festas, nossas celebrações. Ele veio corrigir o rumo. Ele veio corrigir o rumo. Ele veio trazer um sentido mais elevado para as nossas celebrações e para as nossas festas. Então eu te convido nesta noite a celebrar o autor da vida, a celebrar o triunfo da nova aliança. O Deus transcendente, o Deus Shaddai, ele se mistura com a sua criação. Ele se misturou tanto que ele se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e cheio de verdade. Ele se misturou com a gente. Ele se fez um de nós. Ele se fez um de nós. Permita-se celebrar também. Não entre nessa vibe religiosa. Não entre nessa vibe aí que eu não posso isso, que eu não posso aquilo. Todas as coisas eu posso,
naquele que me fortalece. O que ele faz é corrigir o rumo da nossa celebração. Você crê nisso? Vamos nos colocar em pé em nome de Jesus. Vamos estar orando no nome de Jesus. Porque nós vamos celebrar a ceia. Não é como antigamente que as pessoas chegavam na igreja, aqueles homens com seus ternos sisudos, né? Tal, aqueles cinza, aquele sapato amarrotado e tal, tudo com cara fechada. Não, ceia é celebração. Nós estamos celebrando o triunfo da nova aliança. Nós estamos celebrando o segundo Gênesis. No primeiro Gênesis, o homem foi criado e ele caiu. No segundo Gênesis, vimos a sua glória, vimos a sua luz, e a luz era a vida dos homens. O segundo Gênesis é a manifestação de Jesus, porque ele veio trazer vida, e ele veio trazer vida com abundância. A vida que ele traz agora não é mais uma vida adâmica, não é mais uma vida natural, psicológica, não é mais uma vida de nervos, músculos, mas é a vida do próprio Deus. Nós estamos apenas aguardando um tempo, porque como disse o Espírito Santo, 1 João 3,2, como ele é, nós seremos. Eu sei que isso é terrível de compreender, né? Mas é exatamente o que está escrito. Como ele é, nós seremos. Está escrito. Eu não tenho que inventar nada, está escrito. Como ele é, nós seremos. É o segundo Gênesis. Nós agora fomos recriados em Cristo Jesus. Por isso que devemos celebrar, porque a ceia é esse momento que celebra essa transição do homem adâmico para o homem cristocêntrico, para aquele que está em Cristo e é uma nova criatura. Vamos estar orando em nome de Jesus? Vamos estar orando para assentar à mesa, celebrando o autor da vida? Fecha teus olhos no nome do Senhor. Vamos estar orando. Pai, no nome de Jesus, eis aí nossas vidas em tuas mãos. Eis aí nossos corações. Levantamos nossos olhos, Senhor, para ti. Levantamos nossas cabeças para enxergar pela fé o autor da nossa vida. Queremos celebrar nesta noite esta nova criação, esta recriação em Cristo Jesus, pelo sangue derramado lá no Calvário. Este sangue que nos purifica de todo o pecado. Esse sangue que nos faz ser uma nova criatura. Ajuda meus irmãos, ajuda minhas irmãs, para que nesta noite o sentido profundo, maravilhoso desta celebração chegue ao seu entendimento e que nada possa roubar esta alegria e esta celebração, porque o Senhor está na casa, porque o Senhor está conosco, porque o Senhor nos criou e nos criou para a alegria, para a sua alegria, nos criou para celebrar, e tudo isso no nome de Jesus. Diga amém.